Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma noite de estudos do Centro Espírita Ceareiros de Jesus. E com muita alegria estamos aqui de volta, né? Mas antes de iniciarmos, quero pedir a todos que deixem um like, acione o sininho para receber os novos conteúdos da casa, inscreva-se no canal e compartilhe. Então nós vamos dar sequência ao livro Vinha de Luz. Vamos ver hoje a lição 32 em Nossa Luta, de Chico Xavier e Emmanuel. Segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Então Emmanuel, ele pega esse versículo, né, e nos traz um texto para a nossa reflexão. E nesse versículo de Paulo aos Coríntios, ele fala com conhecimento de causa, porque antes da sua conversão, quantas coisas ele destruiu usando o poder que lhe era imputado. É por isso que ele afirma que esse poder é para ser usado para construir e não para aniquilar. E este poder eles tem que estar em consonância com as leis divinas. Jesus, que é o nosso modelo e guia, mostrou através de seus atos, seus exemplos e o seu agir que era completamente em concordância com a lei de Deus, ao ponto dele dizer que ele e o Pai eram um só. Essa afirmação está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. E qual é a lei de Deus? É a lei do amor, esse amor incondicional que o Cristo nos trouxe. E esse poder do qual nos fala Paulo é dado a cada um de nós e está em nossas mãos como vamos usá-lo através do nosso livre-arbítrio. Se usarmos da forma errada, aí tem a lei de causa e efeito e nós seremos cobrados, né? Tudo que nós fizermos, né, nós vamos ser responsabilizados. E Deus, na sua infinita misericórdia e sabedoria, Ele nos deu os atributos e também deu o livre-arbítrio para ficar na nossa escolha que caminho nós vamos seguir. Bom, então vamos ao texto. Em nossa luta diária, tenhamos suficiente cuidado no uso dos poderes que nos forem emprestados pelo Senhor. A ideia de destruição assalta-nos a mente em ocasiões incontáveis. E o que é esse cuidado que temos que ter? É de observar como estamos aplicando esse poder. Será que estamos usando da maneira correta? E essa ideia de destruição que nos assalta, da qual fala Emmanuel, é por conta da nossa imperfeição. Somos ainda espíritos imperfeitos. É por isso que Jesus recomenda o vigiai e orai, para não cairmos em erro. Quando estamos em sintonia com o alto, nós conseguimos ter uma melhor compreensão das coisas. Mas se não estamos na mesma vibração, caminhamos às tontas, tropeçando aqui e ali, dificultando ainda mais a nossa caminhada para a evolução. Associações de forças menos esclarecidas no bem e na verdade, somos tentados a movimentar processos de aniquilamento. Então, o contrário de aniquilar, não seria melhor esclarecer se nós temos um conhecimento maior? E fazer isso com amor, com paciência, exercendo a caridade. Porque todo o bem que nós praticamos, sem esperar recompensa, é a nossa alavanca de progresso. Companheiros menos desejáveis nos trabalhos de cada dia, intentamos abandoná-los de vez. Então veja, seja no nosso trabalho, no nosso círculo de amizades, ou na casa espírita onde frequentamos, existem pessoas que pensam diferente da gente e tem pessoas que são muito difíceis de lidar, mas nem por isso vamos abandoná-los. Porque agir dessa forma é deixar de lado todo o processo educativo de que todos nós carecemos. Imaginemos se a espiritualidade maior nos abandonasse. O que seria de nós?
Mas mesmo através das nossas falhas, dos nossos tropeços, os espíritos amigos não nos abandonam, estão sempre ao nosso lado para nos auxiliar. Cooperadores endurecidos, deixá-los ao desamparo. Então essa questão também se enquadra na mesma situação que acabamos de falar. Se uma pessoa está endurecida dentro de um ponto de vista, podemos conversar com discernimento, sem querer impor as nossas ideias. E muitas vezes essas pessoas não estão junto de nós por acaso, né? Nós sabemos que acaso não existe, coincidência não existe. Essas pessoas fazem parte, com certeza, do nosso processo evolutivo, porque nós precisamos uns dos outros para evoluir. Ninguém evolui sozinho. Manifestações apaixonadas em desacordo com os imperativos da prudência evangélica, nossos ímpetos iniciais resumem-se a propósito de sufocação violenta. Então, aquelas pessoas que nós conhecemos, que são radicais ou fanáticas, qual é o nosso papel? Não devemos tentar mudá-las, não podemos violentá-las com a nossa verdade, porque cada pessoa está num estágio diferente de evolução. Mas com certeza chegará o dia que elas terão essa compreensão. Tudo tem seu tempo, sua hora. Vejamos um fruto, tem que esperar ele ficar maduro para comer. Se for apanhado verde, não vai estar bom. Tudo obedece a um processo. E assim também somos nós. Algo que nos contrarie as ideias dos programas sociais, nossa intolerância reclama destruição. Aqui Emmanuel, ele chama atenção àquelas pessoas que, quando têm o poder nas mãos, se tornam intolerantes. Querem destruir toda e qualquer ideia contrária àquilo que têm em mente. Não aceitam de forma alguma ser contrariadas. Agem como se fosse centro do universo. Não saem do eu. Não pensam no coletivo. E a mudança para essas pessoas é muito mais difícil, porque estão presas no seu egocentrismo. Mas é essa reflexão que Emmanuel nos propõe. Na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, é perguntado qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, vendo assim, parece fácil, mas quando nós vamos colocar, fazer a prática disso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós encontramos dificuldades. Entretanto, qual a finalidade dos poderes que repousam em nossas mãos em nome do Divino Doador? Responde-nos Paulo de Tarso com muita propriedade, esclarecendo-nos que recebeu faculdades do Senhor para edificar e não para destruir. Quando Paulo nos diz isso, ele nos convida à autoanálise, para estarmos atentos se estamos empregando o poder que o Senhor nos deu para a construção ou para a destruição. E o objetivo dessas faculdades, na nossa existência, na nossa encarnação, é nos iluminar. E só nos iluminamos nos edificando segundo as leis de Deus. E não tem outro caminho, né? Jesus é o caminho, e Ele mesmo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele, através do seu evangelho de amor. E esses poderes residem nas decisões das ações que tomaremos estruturadas em quê? Na exemplificação do Mestre Jesus ou na cristalização do nosso egoísmo que vivemos e trazemos ao longo de milênios. Então, a nossa reforma íntima, ela é muito difícil, às vezes longa e dolorosa.
mas há necessidade para o nosso bem que façamos. Não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. Então o convite é para completar a obra e não destruir o trabalho. E se a gente perceber, nós temos sempre a querer achar que se algo não está bom, nós vamos destruir. E não é por aí. O propósito de estarmos aqui é para somar, para ajudar. Se nós percebemos a dificuldade do outro no campo em que temos mais facilidade, mais conhecimento, procuremos auxiliar sem pretensionismo, sem humilhar, porque não adianta ir ajudar a pessoa com ar de superioridade, com arrogância, achando que é melhor. Nós não somos melhor que ninguém, pois estamos todos no mesmo barco. Renovemos para o bem, transformemos para a luz. O Supremo Pai não nos concede poderes para disseminarmos a morte. Nossa missão é de amor infatigável para a vida abundante. Então vamos lembrar Paulo de Tarso em Efésios, capítulo 4, versículo 22 a 24, quando ele fala da transformação do homem velho para um novo homem. Então essa é a meta. Quanto à morte da qual se refere Emmanuel, nós sabemos que o espírito é imortal. Ele está se referindo ao aniquilamento das possibilidades de construção para a vida maior. Isso sim é morte. E Deus nos coloca no melhor lugar para o nosso progresso espiritual. O lar onde nascemos, o nosso trabalho, a cidade onde residimos, são oportunidades de treinamento para a nossa evolução. E quantas oportunidades nós temos de servir e exercer a caridade no nosso dia a dia. Da hora que acordamos até a hora que vamos dormir. Quantas oportunidades temos. E muitas vezes não nos damos conta disso. Então essa é a nossa missão, a nossa luta de vencermos a nós mesmos, as nossas imperfeições, as nossas más tendências, nos lapidando para surgir a joia rara que cada um de nós somos para o nosso Pai. Somos pedra bruta em processo de lapidação, nessa escola bendita chamada Terra, onde todos nós somos aprendizes, galgando a nossa subida rumo à nossa ascensão espiritual. E para encerrar, eu vou ler uma oração muito bonita que tem muito a ver com a lição. É do livro que se chama A Luz da Oração. E a oração se chama Oração Nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir teus desígnios, onde, como queiras, hoje, agora e sempre. Emmanuel. Então, com essa oração, nós
Damos por encerrado a nossa explanação. Lembrando novamente para vocês darem um like, inscrever-se no canal, ativar o sininho para receber os novos conteúdos da nossa casa e compartilhe. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Boa noite a todos, muita paz.